Há quase 2 séculos e meio, um portal dimensional se abriu no céu. Dele desceram seres que mais tarde seriam conhecidos como demônios, anunciando uma era de caos e medo para a humanidade. Os demônios declararam guerra à humanidade assim que chegaram, iniciando uma invasão brutal. Em resposta, a Aliança da Justiça formou o Exército Celestial Supressor de Demônios e lançou uma cruzada. No entanto, apenas 3 dias depois, suas forças entraram em confronto com demônios em Anhui e foram completamente aniquiladas. Um ano depois, mais da metade da população das planícies centrais havia sido dizimada. O mundo marcial, ortodoxo e não ortodoxo, uniu forças em uma última resistência em Sichuan. A batalha durou apenas 15 dias, terminando com a aniquilação de 90% do exército. Assim, o mundo marcial das planícies centrais caiu por completo. Os sobreviventes foram escravizados e levados para o reino demoníaco. Entre eles estava um jovem que também foi capturado. 5 anos depois, por não possuir energia interna, ele foi classificado como um espécime raro e submetido a experimentos. Após inúmeros experimentos e lavagem cerebral, ele foi transformado em um soldado da Força de Supressão Demoníaca. Durante décadas, cumpriu missões de invasão e massacres em outras dimensões, deixando apenas um rastro de sangue. 75 anos depois, suas conquistas o elevaram ao posto de comandante de corpos demoníacos, posição que manteve por mais de um século. Após séculos de servidão, ele finalmente descobriu a existência de uma saída. Passou décadas pesquisando as condições necessárias e 65 anos depois iniciou a rebelião que vinha preparando. Uma semana após o levante, o presente se revelou em meio ao caos e à destruição. O campo de batalha estava coberto de corpos, e o líder rebelde, gravemente ferido, chegou ao fim de suas forças. A rebelião fracassou. Diante dele surgiu o rei demônio Tarante, que o confrontou com desprezo pelo seu fracasso. Mesmo derrotado, o guerreiro rejeitou o nome dado pelos demônios e afirmou sua verdadeira identidade, Kang Sabi. O rei demônio observava intrigado, reconhecendo nele uma vontade inquebrável capaz de superar qualquer obstáculo. Porém, questionava a imprudência de sua rebelião. Para Kang Sabi, aquela escolha não era sobre vitória, mas sobre experimentar a luta que tanto desejava. Mesmo diante da derrota, Kang Sabi declarou que precisava enfrentar o rei demônio ao menos uma vez, para então buscar a vitória no futuro. Tarante o desprezou, afirmando que ele morreria ali. No entanto, em seus últimos instantes, Sabi libertou um poder inesperado, desafiando o destino imposto diante de si. No auge do confronto, um poder ancestral foi despertado. Tratava-se da regressão temporal, herança do antigo deus maligno Noizebum. Assim revelava-se o verdadeiro motivo pelo qual Kang Sabi suportara séculos de derrotas e humilhações. Tudo fazia parte de um plano maior, preparado para aquele momento decisivo. Consumido pelo ódio, Kang Sabi jurou que voltaria mais forte e exterminaria todos os demônios até o último. O rei demônio, diante dessa declaração, apenas sorriu, aguardando com expectativa o reencontro inevitável. No instante final, até o rei demônio reconheceu Kang Sabi como o único humano digno de respeito. Envolto em energia roxa, seu corpo foi consumido pela regressão temporal. Quando abriu os olhos novamente, havia retornado ao mundo marcial das planícies centrais, em um tempo muito antes da invasão demoníaca. Ao despertar em seu novo passado, Kang Sabi percebeu que ainda restavam 10 anos até a invasão demoníaca. Agora, com o poder da regressão e a experiência de séculos, ele teria tempo para se preparar e mudar o destino da humanidade. No mundo marcial das planícies centrais, a Academia da Aliança da Justiça seguia sua rotina em meio à tranquilidade. Mas após a estranha queda de um relâmpago em céu limpo, rumores começaram a circular. Poucos perceberam que esse fenômeno marcava o retorno de Kang Sabi ao passado, pronto para iniciar sua nova jornada. Kang Sabi, visto pelos outros como um órfão sem talento e incapaz de usar energia interna, tornou-se alvo de desprezo e zombarias. No entanto, o destino lhe reservava uma provação ainda maior. Naquele mesmo dia, seria julgado em praça pública. Enquanto isso, a academia preparava o combate oficial que decidiria o próximo instrutor assistente do pavilhão da Primavera do Dragão. O duelo foi anunciado. De um lado, Kang Sabi, então instrutor adjunto do pavilhão. Do outro, Ma Eng-son-deok, conhecido como a Lança Divina Invencível, indicado para desafiar sua posição. A luta decisiva determinaria quem permaneceria como instrutor, colocando Sabi em meio a olhares de dúvida e desconfiança. O duelo teve início sob o olhar atento da multidão. Ma Eng-son-deok, confiante em sua força, zombou de Kang Sabi, certo de que encerraria a luta rapidamente. Enquanto exibia arrogância, acreditava estar diante de um adversário frágil, incapaz de oferecer verdadeira resistência. Entre risos e desprezo, lembravam-se do passado de Kang Sabi, um instrutor incapaz de usar energia interna, ridicularizado por sua limitação. Derrotado diante de todos, perdeu seu posto e foi rebaixado à tarefa serviço. Foram dias amargos, marcados pela humilhação e pelo desprezo daqueles ao seu redor. Diante de seu oponente, Kang Sabi revelou a confiança de quem havia esperado muito tempo por aquele momento. Suas palavras provocaram a fúria de Ma Eng-son-deok, que, tomado pela raiva, decidiu atacar sem mais reservas. O duelo, antes anunciado como mera formalidade, transformava-se em um confronto real. Ma Eng-son-deok, consumido pela fúria, desencadeou seu ataque sem hesitação. O ar vibrou quando a energia de sua lança se inflamou em chamas vermelhas, marcando o início de sua técnica mais brutal.
Com gritos de raiva, ele avançou, liberando o segundo formulário corte do demônio touro, um golpe devastador que parecia partir o ar em dois. A multidão prendeu a respiração, aguardando o impacto que prometia esmagar seu adversário. Ma Heng-Sondeok lançou seu golpe com força total, mas em um instante percebeu que Kang Sabi havia desaparecido de sua frente. O ataque, que deveria ser devastador, não atingiu nada além do vazio. Quando se deu conta, Sabi já estava atrás dele, analisando com frieza o ataque desperdiçado. A plateia assistia em silêncio, enquanto Sondeok, atônito, tentava compreender como sua lança, forjada e refinada por décadas, havia sido esquivada com tanta facilidade. Kang Sabi permanecia sereno, analisando cada movimento do adversário enquanto criticava sua lentidão e falta de habilidade. As palavras afiadas só aumentaram a fúria de Ma Heng-Sondeok, que explodiu em raiva e partiu para um novo ataque, determinando que a primeira falha havia sido mero acaso. Sondeok reuniu toda a sua força e saltou pelos ares, preparando-se para liberar mais uma técnica devastadora de sua lança, decidido a esmagar Sabi de uma vez por todas. Ma Heng-Sondeok desceu dos céus com sua lança envolta em energia, liberando a técnica Falling Bull Spear. No entanto, Kang Sabi manteve-se firme, desviando o ataque com precisão e contra-atacando com sua própria lança, demonstrando total controle. Apesar disso, Sondeok não se intimidou. Rindo de forma insana, ele zombou da defesa de Sabi, convencido de que nada poderia detê-lo, acreditando que a diferença de poder ainda estava totalmente a seu favor. No auge do combate, Kang Sabi surpreendeu a todos ao conjurar uma esfera de fogo em plena arena. O ataque explodiu com violência, atingindo Ma Heng-Sondeok em cheio e envolvendo-o em chamas. O adversário gritou em desespero enquanto seu corpo era consumido pelo fogo, deixando a plateia em choque. Diante da cena, o juiz não teve escolha senão declarar o fim imediato do combate, oficializando a vitória de Sabi. Kang Sabi foi declarado vencedor do duelo, recebendo a aclamação do público enquanto seu oponente ardia em chamas, clamando por socorro. Porém, seu destino guardava algo muito mais cruel. No passado, ele havia sido capturado pelos demônios que invadiram o mundo marcial e arrastado ao reino demoníaco. Lá, lutou incansavelmente por séculos, sobrevivendo entre dor e sangue. Nesse longo processo de batalhas e sacrifícios, ele acabou descobrindo uma verdade extraordinária que mudaria o rumo de sua existência. Enquanto o adversário caía derrotado, a plateia testemunhava algo inédito. A magia que Kang Sabi havia dominado ao longo de séculos no reino demoníaco, altamente desenvolvida e refinada, já não podia ser distinguida das artes marciais tradicionais. Assim, ele apresentou sua técnica como se fosse apenas mais um estilo marcial, revelando o golpe que chamou de Fireball, confundindo e surpreendendo a todos. Os espectadores ficaram em choque após a vitória de Kang Sabi. Alguns comentavam entre si, sem entender se aquilo realmente podia ser chamado de arte marcial, enquanto outros mencionavam a técnica como Hit Cultivating Technique. Os mais experientes, no entanto, reagiram com incredulidade, considerando tudo aquilo absurdo e fora da compreensão comum. Apesar disso, Sabi recebeu os parabéns oficiais por sua vitória. Porém, imediatamente foi questionado, como alguém famoso por não conseguir usar energia interna havia demonstrado tamanho poder diante de todos. Kang Sabi respondeu aos questionamentos inventando uma explicação. Ele afirmou ter tido um encontro estranho enquanto coletava ervas, onde acabou comendo uma flor misteriosa. Segundo ele, isso desbloqueou seus vasos sanguíneos e abriu seus meridianos, permitindo que a energia interna fluísse livremente. Com esse pretexto, justificou seu súbito domínio de poder, enquanto escondia a verdadeira origem de suas habilidades. Um dos mestres da academia se enfureceu, acusando Kang Sabi de zombar da instituição com suas palavras. No entanto, Sabi respondeu friamente, deixando claro que acreditar em sua explicação era a escolha deles. Ele questionou qual seria o problema, já que não havia feito nada injusto no duelo. Com confiança, afirmou que a luta era pela posição de instrutor adjunto, e que nenhuma regra o obrigava a usar apenas técnicas tradicionais. Para ele, continuar ouvindo reclamações era pura perda de tempo diante de sua vitória legítima. Um dos instrutores tentou contestar a situação, mas foi contido pelos colegas, que ressaltaram que a vitória de Kang Sabi era legítima e indiscutível. Em seguida, Sabi aproveitou a presença de todos os instrutores reunidos e fez um pedido oficial. Solicitou uma avaliação para sua promoção ao cargo de instrutor pleno da academia. Kang Sabi caminhava pelo pátio enquanto os alunos comentavam sua vitória no duelo. O cenário então se voltava ao pavilhão Dragon Spring, uma das academias marciais fundadas pela Aliança Ortodoxa para conter o caos no mundo das artes marciais. Seu objetivo principal era treinar jovens guerreiros, futuros pilares da aliança. Para isso, aceitava estudantes entre 15 e 18 anos, vindos de diversas seitas, grandes e pequenas. Os instrutores da academia eram mestres ligados à Aliança Ortodoxa, divididos entre instrutores plenos e instrutores adjuntos. Estes últimos, porém, atuavam quase como assistentes, e para liderar de fato os alunos, precisavam conquistar reconhecimento maior. Kang Sabi, ainda assimilando sua recente vitória, refletia sobre sua situação quando foi abordado por um mestre da academia, que questionou diretamente como ele, de repente, havia se tornado capaz de usar energia interna. Jin Baek, o chefe da divisão médica do pavilhão Dragon Spring, confrontou Kang Sabi, exigindo explicações sobre sua súbita habilidade de usar energia interna.
responsável por tratar feridos e doentes. Jinbaik não era um instrutor, mas sua posição lhe dava autoridade dentro da academia. Desconfiado, ele rejeitou a justificativa de Sabi sobre um encontro estranho e afirmou que vinha observando-o de perto por todo esse tempo, incapaz de acreditar em sua explicação. Jinbaik recordou os anos em que cuidou de Kang Sabi. Desde o momento em que descobriu que ele tinha um corpo incapaz de usar energia interna, tentou todos os métodos possíveis para curar sua condição, mas sempre sem sucesso. Ver Sabi superar essa limitação o fez questionar sua própria competência, sentindo-se inútil por ter falhado tantas vezes. Em lágrimas, admitiu sua vergonha e pediu desculpas, dizendo não ter desculpas e se culpando por não conseguir se manter orgulhoso diante dele. Kang Sabi refletiu sobre Jinbaik com profunda gratidão. Para ele, o chefe da divisão médica era mais precioso que seus próprios pais, alguém que arriscara a vida para salvá-lo de um envenenamento no passado. Lembrou-se de como, anos atrás, Jinbaik havia enfrentado incêndios e perigos mortais, perdendo até a própria vida em outra ocasião para proteger os outros. Agora, diante dele, Sabi não o via apenas como um superior, mas como um pilar inestimável em sua vida. Kang Sabi segurou a mão de Jinbaik e garantiu que ele não precisava se culpar nem carregar preocupações. Com um sorriso confiante, pediu que confiasse nele, prometendo que, a partir de agora, resolveria todos os problemas por conta própria. Durante a noite, Kang Sabi refletiu sobre seus poderes. Ao observar a lua, canalizou energia em sua mão, revelando que, no retorno através do espaço-tempo, havia perdido mais de 90% de sua mana original. Agora, seu nível de magia não passava do quarto círculo, bem distante da força de inimigos que podiam conjurar magias do oitavo círculo em questão de segundos. Ainda assim, ele considerava uma sorte ter conseguido reter ao menos uma parte de seu poder. Kang Sabi reafirmou para si mesmo que havia retornado do inferno em que esteve aprisionado. Do caos da invasão demoníaca que destruíra o mundo marcial, ele agora se encontrava em um tempo anterior, onde aquela tragédia ainda não havia acontecido. O destino lhe dava a chance de mudar o curso da história. Determinando seu próximo passo, Kang Sabi fechou o punho com firmeza. Ele sabia que a invasão demoníaca ocorreria dali a 10 anos, exatamente como antes, mergulhando novamente o mundo em caos. Mas dessa vez seria diferente. Ele carregava informações preciosas de mais de 300 anos de batalhas. Conhecia a estrutura do exército demoníaco, a magia que utilizavam, além das armas e artefatos que antecediam sua invasão. Armado com esse conhecimento, estava decidido a mudar o destino que antes parecia inevitável. Acima de tudo, Kang Sabi carregava consigo o conhecimento mais valioso, a verdadeira identidade e os segredos do Rei Demônio Tarante. Ele conhecia sua estrutura oculta, suas estratégias e fraquezas. Enquanto refletia sobre isso, foi interrompido por alguém que o chamava do lado de fora de seus aposentos. Ele respondeu com calma, ocultando a intensidade de seus pensamentos, pronto para lidar com o que viesse a seguir. Um mensageiro chegou apressado, avisando que o instrutor Cheon estava à procura de Kang, mesmo em plena noite. O recado havia sido transmitido até pelo chefe da divisão médica, o que tornava o pedido ainda mais sério. Embora dissesse que estava bem com a situação, o mensageiro demonstrava preocupação, alertando que provavelmente o chamado estava ligado ao pedido de promoção de Kang para instrutor pleno após o duelo. Ele o aconselhou a agir com cautela. O avaliador alertou Kang de que sua promoção não seria fácil, pois ele havia derrotado justamente alguém indicado por Sir Cheon, o que certamente geraria ressentimentos. Em seguida perguntou o motivo de Kang ter mirado tão repentinamente o cargo de instrutor. Com um sorriso confiante, Kang respondeu que aquilo era apenas o primeiro passo para deixar o pavilhão da Primavera do Dragão. Logo após, ele saiu caminhando pelo local, refletindo sobre como no passado aquela academia já fora a mais prestigiosa entre as 3 principais da Aliança Ortodoxa. 2 anos antes, um incidente abalou o pavilhão da Primavera do Dragão. Eun-gi-hong, um dos grandes mestres da Aliança Ortodoxa e chefe da academia, desapareceu misteriosamente. Apesar das buscas incessantes, nada foi encontrado. Sua ausência, sendo ele o pilar da instituição, não era um assunto menor. A partir desse evento, o prestígio do pavilhão começou a ruir e, desde então, segue em declínio. Na reunião entre os instrutores foi confirmado o último candidato, o subinstrutor Sabi Kang. Cheon Se-myung, chefe da esgrima, perguntou se seu pedido de promoção ainda era válido, deixando claro o desprezo que sentia por ele. Com um sorriso confiante, Kang confirmou sua intenção. No entanto, em pensamento deixou claro que via Cheon como o verdadeiro responsável pela queda do pavilhão da Primavera do Dragão. Cheon Se-myung, chefe da esgrima, questionou novamente se o pedido de promoção de Sabi Kang ainda estava de pé. Enquanto isso, imagens do passado relembravam o dia em que o mundo foi tomado pela invasão demoníaca, um evento marcado por destruição e fogo que mudaria o destino de todos. Fendas gigantes se abriram em todas as direções, trazendo à tona criaturas horrendas jamais vistas antes. Esses monstros começaram a massacrar pessoas sem distinção, espalhando o caos. Foi o início da invasão de uma raça estrangeira, que mais tarde ficaria conhecida como a Tribo dos Demônios. Os jovens cadetes da Academia Yongcheon lutaram em desespero, mas foram brutalmente dilacerados pelas feras. Em meio ao caos, Kang gritou por auxílio, enquanto lembrava que naquele dia fatídico, o instrutor-chefe Cheon Se-myung havia sido o primeiro a fugir, abandonando todos à própria sorte.
Se Cheon Se-myung tivesse ao menos avisado a liderança ou ativado as defesas da academia, muitas vidas poderiam ter sido salvas. As memórias dos gritos e da morte dos cadetes ainda permaneciam gravadas em Kang, mesmo após o tempo ter sido revertido. Agora diante dele estava novamente o homem responsável por tanta tragédia. Kang, com um sorriso frio, lembrava da verdade repugnante por trás da máscara do instrutor. Chamado para a reunião, ouviu que seu exame de promoção consistiria em eliminar o grupo Guiyash, uma tarefa que logo despertou sua atenção e desconfiança. Cheon Se-myung explicou que o exame de promoção consistia em derrotar o grupo Guiyash, bandidos instalados na montanha Goseong. Eram cerca de 20 homens que vinham causando problemas e precisavam ser eliminados para garantir a segurança pública. Após receber os documentos oficiais da missão, Kang refletiu brevemente, mas não demonstrou preocupação com a tarefa. Cheon Se-myung justificou que a caçada aos bandidos estava diretamente ligada às qualificações básicas exigidas para um instrutor de artes marciais. Deong Bu-hyung reforçou que um instrutor sênior ocupava um papel vital na força central da academia, e por isso a missão era essencial como prova de competência. Os instrutores seniores da academia eram todos especialistas de alto nível, reconhecidos pelo mundo marcial. Entre eles estavam Cheon Se-myung, o Lightning Blade, Deong Bu-hyung, o Dominating Tiger Blade, Yeon Bayok, mestre arqueiro com o Soul Chasing Bow, e Sang Pilde, espadachim do Shadow God Sword. Todos tinham conquistas honrosas reconhecidas pela Ordem da Justiça. Diante disso, Kang aceitou a missão e questionou o prazo para concluí-la. Deong Bu-hyung se enfureceu com a ousadia de Kang ao questionar, mas Cheon Se-myung o interrompeu e definiu as regras friamente. O prazo para concluir a missão seria de 15 dias. Caso houvesse atraso, mesmo de um único dia, Kang poderia esquecer qualquer chance de promoção a instrutor sênior. Com um sorriso confiante, Kang apenas repetiu o prazo, aceitando o desafio. Kang surpreendeu a todos ao declarar que completaria a missão em apenas 3 dias, saindo imediatamente para enfrentar o desafio. Os instrutores ficaram atônitos, questionando a decisão do chefe em permitir tal promoção. Contudo, Cheon Se-myung, com um sorriso sinistro, assegurou que não havia com o que se preocupar. Em sua visão, o assistente Sabe Kang jamais retornaria. Enquanto avançava em alta velocidade, usando sua técnica de haste, Kang amaldiçoava Cheon Se-myung, ciente do ardil por trás da missão. O grupo Guiyash era conhecido como uma simples quadrilha de bandidos de pequena escala, cujo nome só recentemente havia começado a circular. A maioria acreditava que não passavam disso, um punhado de delinquentes. De fato, eram apenas uma dúzia de homens. Mas Kang sabia que por trás dessa fachada havia algo muito mais perigoso. O verdadeiro problema não era o número dos bandidos, mas sim o líder deles. Apesar de serem vistos como um grupo pequeno e irrelevante, o chefe dos Guiyash era na realidade um mestre de altíssimo nível. O líder dos Guiyash, Akugun, não era um simples chefe de bandidos como muitos acreditavam. Na verdade, ele era o antigo mestre da seita do Caminho Negro, um guerreiro de nível máximo dado como morto após a traição de seus subordinados. Sobrevivendo por pouco, caçou e exterminou todos os traidores de forma tão brutal que até as facções sombrias colocaram sua cabeça a prêmio. Desde então, escondeu sua identidade, apenas para ressurgir recentemente naquela região. Durante o duelo, as habilidades ocultas de Sabe Kang chamaram a atenção, mostrando que ele vinha escondendo sua verdadeira força. No entanto, desta vez, não haveria ensaio ou controle, o teste seria um combate real, de vida ou morte. Para seus inimigos, o jovem instrutor não passava de um tolo fadado a não voltar com vida. Sabe Kang seguia em direção ao seu destino usando sua técnica de levitação. Refletia sobre Akugun, reconhecendo que, se fosse realmente o mesmo mestre lendário, até guerreiros do 4 graus círculo teriam dificuldades em enfrentá-lo. Diante disso, concluiu que a solução deveria ser direta. Finalmente chegou ao local, pronto para o confronto. Sabe Kang caminhou até o imponente penhasco, decidido a aumentar sua capacidade de mana e elevar seu círculo mágico. Com o conhecimento necessário para dominar magia de 8 graus círculo, usou seus sentidos para analisar o local. Apesar de parecer uma simples parede de pedra, revelou sua verdadeira natureza, uma barreira de mana oculta. Ao confirmar, sorriu com confiança, certo de ter encontrado o lugar exato que procurava. Sabe Kang atravessou a barreira mágica e entrou em um espaço oculto, desses que poucos imaginariam existir espalhados pelas planícies centrais. Avançando pela caverna iluminada pela energia arcana, encontrou o que procurava, uma pedra de núcleo mágico de alto nível, brilhando intensamente diante dele. A tribo dos demônios, seres inteligentes de outro mundo, invadia dimensões em ciclos de conquista, usando a técnica chamada mudança dimensional, que abria passagens entre fendas dimensionais. Contudo, essa tecnologia possuía uma falha fatal. Seres vivos e objetos não chegavam ao mesmo ponto no tempo, tornando o processo instável. Incapazes de resolver isso, os demônios desenvolveram outro método, espalhando núcleos mágicos em diferentes partes do mundo para preparar futuras invasões. Os demônios enviavam secretamente suprimentos de guerra aos mundos que planejavam conquistar, pedras capazes de restaurar o mana, fonte de seu poder. Para os humanos comuns, esses recursos seriam inúteis, mas nas mãos certas revelavam um potencial devastador. Agora, esse poder estava prestes a ser usado de uma forma que os próprios demônios não previram.
um poder mágico se manifesta nas montanhas, liberando uma energia intensa que chama a atenção. Logo depois, um grupo de bandidos surge, liderado por uma figura sombria de olhos vermelhos. Um dos subordinados, confuso, comenta que não percebe nada de estranho no local, apesar da tensão evidente no ar. Um dos bandidos questiona se estavam no local certo, mas é imediatamente repreendido por seu líder, Akugugum, que afirma ter sentido uma poderosa onda de energia na área. O homem, revelado como o antigo mestre da seita do Caminho Negro, mostra seu desprezo pelos subordinados, deixando claro que apenas alguém de seu nível poderia perceber tal presença. O jovem surge diante de Akugugum e seus homens, aplaudindo ironicamente e reconhecendo a força do líder inimigo. Akugugum, intrigado, pergunta sua identidade. Sentado com confiança sobre uma rocha, o rapaz revela um círculo mágico em suas mãos e se apresenta com um sorriso desafiador. Ele é um instrutor do Pavilhão da Primavera do Dragão. Os subordinados de Akugugum se mostram confusos com a presença de um instrutor do Pavilhão da Primavera do Dragão. O líder, irritado, manda todos se calarem e confronta o jovem, perguntando se foi ele quem causou o imenso surto de energia. Com um sorriso provocador, o rapaz confirma de forma enigmática, deixando todos em alerta diante de sua confiança. Akugugum libera sua aura assassina e afirma que o jovem deve morrer, revelando que esse era o propósito de sua vinda. No entanto, o instrutor encara a ameaça com frieza, rebatendo com um poder mágico devastador. Uma intensa explosão de energia toma o campo, e a batalha entre ambos começa com um choque de forças titânicas, abalando tudo ao redor. O jovem instrutor revela todo o seu poder ao invocar uma lâmina mágica, exterminando os subordinados de Akugugum em um único golpe devastador. Surpreso, o líder percebe a letalidade do inimigo, mas antes que pudesse reagir, o rapaz reforça sua magia e afirma que também veio ali com a intenção de matar, demonstrando confiança absoluta em sua força. O confronto se intensifica em uma troca brutal de golpes. O instrutor, confiante e provocador, desafia Akugugum a lutar em nome de seus subordinados caídos. Furioso, o chefe bandido avança com toda sua força, mas é constantemente pressionado pela velocidade e poder esmagador do adversário. As espadas carregadas de energia mágica colidem em sucessivos choques, iluminando a noite com explosões de pura destruição. O instrutor revela novamente sua identidade e enfrenta Akugugum em um duelo feroz. O chefe bandido, surpreso com a força do oponente, percebe que sua técnica de espada não supera a do adversário. A luta se intensifica até que Akugugum, tomado pela fúria, libera uma onda de energia carmesim devastadora, gritando de dor e raiva enquanto o combate alcança seu clímax. O embate chega a um nível ainda mais perigoso. O instrutor contra-ataca com o Heaven Crushing Emperor Divine Art, enfrentando de frente a fúria de Akugugum. Forçado ao limite, o chefe bandido ativa o Heartburst Liberation, liberando um poder destrutivo e selvagem que ele considerava indigno de usar contra um mero humano. Sua raiva transborda junto da energia carmesim, mostrando que agora a luta alcançou um ponto sem volta. Akugugum libera todo o ódio acumulado desde a traição de seus subordinados, revelando o poder sombrio que cultivou ao longo dos anos em busca de vingança. No entanto, sua grandiosa declaração é interrompida pelo instrutor, que despreza sua história e contra-ataca sem piedade. O chão ao redor congela com uma poderosa técnica, mostrando que a batalha não seria decidida por lamentos do passado, mas pela força esmagadora do presente. O instrutor conjura o feitiço Astral Chain, e círculos mágicos brilham intensamente à sua frente. Correntes etéreas emergem, prendendo Akugugum no lugar, apesar de sua energia brutal e resistência. O chefe, tomado pela raiva, urra tentando romper a prisão mística, mas quanto mais força aplica, mais as correntes se apertam, drenando seu poder. A diferença entre os dois fica clara, enquanto Akugugum depende de seu ódio e brutalidade. O instrutor domina técnicas arcanas que o esmagam lentamente em um aperto inevitável. Akugugum luta contra as correntes que o aprisionam, mas seus esforços se mostram inúteis. O instrutor explica friamente que o feitiço não apenas o prende, mas também suga toda a sua energia interna, sendo uma técnica criada especialmente para subjugar artistas marciais. Desesperado e furioso, Akugugum acusa o oponente de usar artes demoníacas, mas recebe apenas desprezo em resposta. O instrutor corrige com indiferença. Aquilo não era feitiçaria obscura, mas magia, algo muito além da compreensão de um bruto ignorante como ele. Preso pelas correntes e diante da morte iminente, Akugugum amaldiçoa sua situação, lamentando o quão patético seria morrer assim. O instrutor, frio, pergunta se ele ainda guarda algum arrependimento. Com ódio nos olhos, Akugugum revela que sua vingança ainda não foi concluída. Ele clama contra os traidores da Heaven Breaking Sect, que o atacaram pelas costas junto com seus subordinados. Ele se recorda do inimigo que se aliou às seitas ortodoxas e do exílio forçado nas profundezas da montanha. Cada momento de sofrimento, cada ano de isolamento, foi suportado com um único propósito: nutrir o rancor e preparar-se para infligir uma dor pior que a própria morte àqueles que o traíram. Sua fúria não era apenas contra os inimigos, mas contra o destino que o havia reduzido a tal estado. Akugugum, consumido pelo ódio, declara que sua vingança contra os traidores não pode terminar ali, não diante de alguém como um instrutor.
Para sua surpresa, o homem à sua frente não apenas não o ridiculariza, mas elogia com entusiasmo. Com um sorriso perverso, o instrutor reconhece a força daquela determinação. Para ele, era exatamente assim que alguém deveria ser quando buscava vingança, disposto a qualquer coisa, implacável, frio e persistente. O tom não era de deboche, mas de sincera admiração, como se visse em Akugugum um reflexo do que ele mesmo valorizava acima de tudo. Akugugum, tomado pela raiva, acusou o instrutor de zombar dele, chamando-o de alguém que levava uma vida confortável como professor. Mas diante de seu olhar sombrio e de sua aura opressiva, o instrutor devolveu a pergunta, questionando se realmente parecia alguém comum. Atônito, Akugugum percebeu que havia algo profundamente errado. Não se tratava apenas de loucura, mas de uma presença que destoava de tudo que já havia enfrentado. O instrutor tomou o inimigo pela cabeça, envolvendo-o com uma energia sombria e sufocante. Com olhos brilhando em roxo, declarou que faria Akugugum sentir o mesmo inferno que ele próprio suportara por 200 anos. Akugugum despertou em um lugar sombrio e desconhecido, cercado por formações rochosas que transmitiam desespero. Confuso e enfurecido, ele percebeu que algo havia mudado drasticamente. Ao olhar ao redor, deparou-se com uma figura colossal e demoníaca, cuja presença esmagadora revelava o verdadeiro inferno em que havia sido lançado. Akugugum foi tomado por visões avassaladoras. Diante de seus olhos, batalhas sangrentas, explosões e massacres surgiram em sequência, acompanhados por gritos intermináveis. Ele viu experimentos macabros, corpos mutilados, ossadas empilhadas e horrores indescritíveis. O tormento que presenciava não era apenas uma lembrança, mas o reflexo do verdadeiro inferno que o instrutor havia atravessado por séculos. Akugugum foi consumido pelas visões, gritando em agonia enquanto sua mente era esmagada pelas imagens do inferno vivido pelo instrutor. Incapaz de suportar tamanha dor, seu corpo fraquejou diante do poder que o aprisionava. O instrutor, firme e implacável, observou o resultado e perguntou com frieza como havia sido aquela sensação de experimentar o peso de décadas de tormento em apenas instantes. O guerreiro caído, devastado pelas visões de tormento, agarrou-se ao oponente e implorou com lágrimas para ser morto, incapaz de suportar mais sofrimento. O instrutor, observando sua miséria, compreendeu seu pedido. Com semblante frio, ergueu a espada e, sem hesitar, trouxe um fim rápido, afirmando que alguém precisava fazer aquilo. De volta ao pavilhão, a notícia da vitória surpreendeu os presentes. O instrutor jogou a prova de sua conquista no chão, a espada e a cabeça de seu inimigo derrotado. O choque estampou-se no rosto de quem duvidava, incapaz de acreditar no que via. Com um sorriso confiante, o jovem declarou que era hora de tratar de seus deveres como instrutor formal do Dragon Spring Pavilion. No pavilhão, a notícia da promoção inesperada gerou indignação entre os instrutores. Yeo Won-jin, de técnicas de punho, protestou furiosamente sobre como um simples assistente havia se tornado um instrutor formal. In Byok, de arco e flecha, e Deung Bu-hyung, de esgrima, também questionaram a veracidade da vitória contra Gil Asashi, cada um demonstrando ceticismo e descontentamento diante da situação. Deung Bu-hyung confirmou ter encontrado os corpos no local indicado, sem entender como Sabi Kang havia conseguido derrotá-los. A maioria estava morta com cortes precisos na garganta, algo impensável para um simples instrutor de lança. A revelação gerou descrença e discussões acaloradas entre os demais instrutores. No entanto, antes que a situação saísse do controle, o vice-chefe disciplinar Cheon Se-myung interveio, impondo silêncio e ordem, deixando claro quem ditava as regras naquele salão. Os instrutores refletiam sobre o impossível. Sabi Kang ter derrotado Akigyeon, um mestre de nível altíssimo, junto de todos os seus subordinados. A hipótese parecia absurda demais, levantando suspeitas e a necessidade de investigar mais a fundo. Cheon Se-myung, intrigado, decidiu agir de forma cautelosa e ordenou que Deung mantivesse contato com a Ghost Shadow Unit, uma temida organização de inteligência conhecida por aceitar qualquer trabalho sujo em troca de pagamento. Cheon Se-myung ordenou que a Ghost Shadow Unit investigasse todos os movimentos de Sabi Kang, revelando que pretendia usá-lo em seus próprios planos. Para isso, apresentou a lista de alunos que ficariam sob responsabilidade dele ao ser promovido. A revelação surpreendeu os demais instrutores, mas logo entenderam a astúcia por trás da estratégia. Rindo, Se-myung deixou claro que cargos e posições não passavam de ferramentas, úteis apenas para quem sabia manipulá-las a seu favor. Enquanto os instrutores riam da falta de conexões de Sabi Kang, afirmando que ele poderia abandonar o cargo antes mesmo da Ghost Shadow Unit trazer informações, a lista de alunos já havia sido entregue a ele. Ao ser questionado sobre sua reação, o relato foi simples. Sabi Kang apenas deu um leve sorriso e afirmou ter entendido. Sua confiança silenciosa deixou claro que, mesmo diante das tramas e desdém dos outros, ele seguia firme em seus próprios planos. Sabi Kang refletia sobre como os anciãos agiam exatamente como ele previa, sem nunca sair do esperado. Ele recordava o motivo de ter voltado ao pavilhão da Primavera do Dragão, o dia em que descobriu o poder da regressão temporal de Neutis e passou a imaginar inúmeras possibilidades. Seu objetivo era claro preparar-se para a invasão demoníaca. Sabia que o inimigo era um exército colossal que já havia devastado diversas dimensões e que sozinho sua força teria limites.
Sabe Kang concluiu que, diante da ameaça demoníaca, a única solução era formar um verdadeiro exército. Não um grupo improvisado de aventureiros, mas uma força de elite, treinada em magia, artes marciais e estratégias. Para isso, ele voltou sua atenção aos alunos do primeiro ano do Pavilhão da Primavera do Dragão, em especial, aqueles rotulados como problemáticos, pois via neles o potencial necessário para moldar guerreiros capazes de enfrentar o futuro sombrio. Entre os alunos do primeiro ano, alguns possuíam grande talento em artes marciais, mas eram evitados por suas personalidades distorcidas e o respaldo de suas famílias. Outros eram ignorados por sua origem humilde ou pela falta de habilidade. Eram vistos como causadores de problemas, descartados pelos instrutores, que acreditavam que Sabe Kang não conseguiria controlá-los e desistiria. No entanto, ele sabia algo que os outros jamais poderiam imaginar. Durante a invasão demoníaca, 2 desses mesmos jovens se tornariam heróis que brilhariam acima de todos os outros. 2 nomes se destacaram durante a invasão demoníaca: o líder da Aliança da Espada Celestial, que atingiu o auge das artes marciais ainda jovem e unificou facções em ruínas para liderar a última esperança de Murim, e o arqueiro divino caçador de demônios, gênio solitário que, como um fantasma, eliminou mais inimigos do que qualquer outro. Esses heróis lendários, que moldaram o destino do mundo, agora estavam diante de Sabe Kang, não como lendas distantes, mas como jovens alunos do Pavilhão da Primavera do Dragão, ainda desconhecidos para todos, exceto para ele. O jovem estava diante dos estudantes reunidos, com uma presença calma, vestido com suas vestes escuras. Diante dele estavam os chamados fracassados e rejeitados, sem saber que entre eles jaziam as sementes de lendas. Naquele momento, os 2 últimos heróis destinados a moldar a sobrevivência da humanidade se uniram mais uma vez. No pavilhão de treinamento, um golpe violento derrubou o jovem discípulo no chão, com o corpo se contorcendo de dor. Elevando-se acima dele, um aluno mais forte o pressionou a continuar, sem demonstrar piedade. O discípulo mais fraco, exausto e trêmulo, implorava por trégua, mas o treinamento rigoroso persistia. Para quem estava de fora, poderia parecer intimidação, mas dentro daquelas paredes era a demanda implacável por força que definia seu caminho. O aluno mais forte ostentava seu poder, gabando-se de sua arte marcial superior, enquanto derrubava o discípulo mais fraco. Embora derrotado e encurralado, o jovem caído se apegou à esgrima que herdara da seita Lâmina Estelar. Suas palavras, no entanto, só provocaram ridículo. A menção à técnica de sua seita foi recebida com desprezo, descartada como uma arte fracassada, esmagada em batalha. Rangendo os dentes, o punho do discípulo se apertou contra o chão, sua determinação vacilando mesmo com o desespero iminente. Antes que o confronto pudesse se intensificar ainda mais, outra figura interveio, quebrando a tensão com autoridade afiada, forçando o agressor a recuar. O jovem discípulo foi brutalmente derrubado durante o treino, seu corpo exausto mal conseguindo se erguer. O oponente, imponente e agressivo, insistia em pressioná-lo, exibindo sua força sem piedade. No entanto, antes que a situação piorasse, outro aluno interveio com firmeza. A presença dele impôs respeito imediato, forçando o agressor a recuar. O discípulo caído, aliviado, apenas pôde olhar com gratidão, enquanto seu salvador permanecia frio e distante. O clima tenso entre os alunos foi interrompido pela chegada de um instrutor. Ele anunciou que havia uma nova ordem vinda diretamente da liderança da seita. De forma repentina, os 3 jovens foram informados de que seriam transferidos de sua classe atual para uma nova turma recém-estabelecida. A notícia pegou todos de surpresa, deixando-os confusos e inquietos diante da mudança inesperada. Os novos recrutas foram apresentados ao instrutor responsável por sua classe recém-formada. A recepção, porém, não foi bem recebida. Muitos demonstraram desconfiança e até desprezo diante da escolha inesperada. Entre eles, Bo-Wook não conteve sua fúria, questionando a legitimidade da mudança e se recusando a aceitar ordens. Sua explosão de revolta, no entanto, só serviu para atrair a atenção do instrutor, que repreendeu sua postura desrespeitosa diante da autoridade. Bo-Wook explodiu em insultos contra o novo instrutor, desafiando sua autoridade e menosprezando suas habilidades passadas. Calmou. O instrutor reagiu com firmeza, invocando as regras da academia. Em um instante, ele o contornou com técnica e energia, derrubando-o ao chão diante de todos. Entre gritos de dor, a disciplina foi restabelecida, deixando claro que qualquer conduta desrespeitosa seria punida sem hesitação. Dominado pela raiva, Bo-Wook reuniu sua energia e lançou um poderoso golpe, liberando o temível punho flamejante que já era sua marca. O instrutor, porém, permaneceu calmo. Enquanto desviava do ataque, enumerava as faltas cometidas, insultos, agressão e uso de energia interna sem permissão. A diferença entre disciplina e fúria se tornou clara, e Bo-Wook, ofuscado pela própria violência, se viu diante de uma força que não podia simplesmente intimidar. O ataque de Bo-Wook foi interrompido de forma brutal. O instrutor contra-atacou com precisão, desarmando e expondo a fragilidade de sua técnica. Surpreso e dominado, Bo-Wook foi lançado ao chão, incapaz de resistir. O contraste entre sua fúria descontrolada e a maestria fria do instrutor deixou claro quem realmente detinha a força naquele confronto. O instrutor ordenou que Bo-Wook se levantasse, deixando claro que sua punição ainda não havia terminado. Os outros alunos observavam atônitos. Alguém reconhecido como um dos mais fortes entre os novatos estava sendo derrotado com facilidade.
tratado como um iniciante sem controle. Tomado pela fúria, Bo-wook tentou atacar novamente, mas foi interceptado de forma implacável, recebendo outro golpe devastador que reafirmava a superioridade absoluta de seu oponente. A lição rapidamente se transformou em um espetáculo intenso. Bo-wook, ferido e humilhado, mal conseguia se levantar enquanto o instrutor mantinha o controle absoluto da situação. Apesar do caos desde o início da aula, o instrutor afirmava que disciplina rígida e dor também faziam parte do treinamento. Contudo, sua abordagem brutal chamou a atenção de outro observador, que questionou se a correção não havia ultrapassado os limites. Yeon-woo-kyung finalmente entrou em ação, revelando sua presença imponente e domínio energético. Considerado desde cedo um prodígio, ele era o segundo filho de uma família de grande prestígio, reconhecido como um dos mais talentosos de sua geração. Entre os novos recrutas, seu nível era amplamente superior, destacando-o como alguém destinado a ocupar uma posição de liderança e respeito no futuro. Yeon-woo-kyung não era apenas promissor no pavilhão, seu talento levou a feitos históricos. Ainda jovem, alcançou o ápice das artes marciais e foi reconhecido entre os 10 maiores mestres da Aliança Ortodoxa. Respeitado por todos e invejado por muitos, estava destinado a uma vida de glória, reverenciado como um dos grandes nomes de Jianhu. Mas seu destino foi corrompido. Algo ou alguém impediu que esse futuro brilhante se concretizasse, deixando apenas ressentimento contra aqueles que arruinaram sua ascensão. O destino de Yeon-woo-kyung mudou com a chegada dos demônios. Criaturas terríveis surgiram, trazendo caos e destruição sem precedentes. Desde o início da invasão, ele esteve na linha de frente lutando mais do que qualquer outro. No entanto, sua família foi atacada de forma brutal e eliminada por completo. Ele sobreviveu, mas à custa de testemunhar o massacre de todos os seus entes queridos, carregando o peso da tragédia e do ódio em seu coração. Mesmo após perder tudo, Yeon-woo-kyung não sucumbiu ao desespero. Ele percorreu o continente enfrentando batalhas sem fim contra os demônios, reunindo sobreviventes e formando uma aliança improvável entre seitas justas e demoníacas. Quando tudo parecia perdido, assumiu a liderança, guiando os artistas marciais restantes em uma resistência desesperada até o último instante. No passado, Yeon-woo-kyung brilhava como a última esperança da nação, um líder cuja espada devastava até os maiores demônios, inspirando todos ao seu redor. Era lembrado como o chefe da Aliança da Espada Celestial, símbolo de força e resistência contra a escuridão. Agora, porém, diante dos olhos dos outros, não passa de um jovem nobre arrogante, carregando apenas a sombra do que um dia foi. Yeon-woo-kyung interveio, desafiando diretamente o instrutor. Com firmeza questionou a força recém-descoberta dele e a forma como a estava utilizando contra simples discípulos. As palavras expuseram a situação como algo vergonhoso, fazendo o instrutor parecer alguém que desperdiçava poder apenas para humilhar novatos. Enquanto isso, Bo-wook, derrotado e envergonhado, sentia o peso da humilhação diante de todos, sem conseguir reagir. Woo-kyung percebeu rapidamente que a força recém-adquirida do instrutor vinha de um encontro incomum. Provocado, recusou qualquer oferta de explicação ou treinamento, deixando claro que não tinha interesse em seguir alguém assim. Ele demonstrou desprezo, afirmando que nada poderia aprender de alguém que confiava apenas na sorte e exibicionismo. Com isso, encerrou o confronto, determinado a formalizar sua insatisfação diante da academia. Os alunos deixaram o local em silêncio, cada um carregando suas próprias impressões sobre o ocorrido. Entre eles, olhares de desconforto e tensão trocavam mensagens não ditas. Enquanto isso, o instrutor permanecia firme, provocando o jovem que o desafiara, insinuando que sua arrogância o impedia de aprender qualquer coisa. A tensão pairava no ar, e todos aguardavam para ver até onde aquele confronto de orgulho e autoridade poderia chegar. O instrutor declarou com confiança que, com apenas alguns dias de treinamento, poderia transformar o jovem subestimado em alguém capaz de derrotar até mesmo seus oponentes mais arrogantes. A afirmação ousada surpreendeu a todos, despertando descrença e tensão imediata. O clima se tornou ainda mais pesado quando ele garantiu que, em pouco tempo, aquele considerado um simples fracasso seria capaz de superar completamente quem o desprezava. O instrutor calou o jovem antes que ele pudesse protestar, mantendo firme sua declaração ousada. Seu oponente, tomado pela fúria, exigiu confirmação, questionando se ele realmente sustentaria aquelas palavras. Sem hesitar, o instrutor respondeu com convicção, propondo uma aposta. Em 10 dias, o garoto enfrentaria seu rival em um duelo oficial, e o resultado decidiria o rumo de tudo. Enquanto isso, o jovem escolhido, confuso e aterrorizado, mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. O instrutor impôs a condição de que, caso seu pupilo vencesse, todos deveriam aceitar o treinamento sem reclamar. Se perdesse, estaria disposto a qualquer consequência. O rival desdenhoso afirmou não querer nada em troca, mas garantiu que o duelo ocorreria em apenas uma semana. Enquanto isso, o jovem escolhido, tomado pelo desespero, explodiu em gritos de pânico, assustando até mesmo o instrutor que havia apostado tudo nele. O jovem entrou em desespero, sem entender a situação, mas o instrutor o forçou a se acalmar. Confuso e revoltado, ele protestava, sem aceitar ter sido arrastado para aquilo, até ser jogado no chão diante dos outros. O instrutor então encerrou a aula e dispensou os demais, avisando que o cronograma da próxima lição seria informado no dia seguinte. Enquanto isso, todos observavam perplexos, sem compreender direito o que estava acontecendo.
O jovem, em desespero com o duelo marcado, lembrava-se de sua primeira luta pública contra Gok Bo-ok, onde havia perdido vergonhosamente. Desde então, sofria diariamente nas mãos dele. Ainda assim, uma lembrança lhe trazia esperança. Até mesmo aquele brutamontes que tanto o atormentava havia sido completamente derrotado por Yeon Wook-young, sem conseguir acertar um único golpe. O jovem recordava que Yeon Wook-young possuía um talento lendário, incomparável mesmo sem o apoio de sua família. Ainda assim, foi surpreendido quando o instrutor afirmou que ele próprio era mais forte que Wook-young. Confuso, ele mal pôde acreditar. Afinal, antes da regressão, era destinado a se tornar membro dos lendários arqueiros divinos que exterminavam demônios. O jovem estava indignado, aceitava as mudanças repentinas em sua turma instrutor, já que nada podia fazer quanto a isso. Porém, ser forçado a enfrentar Yeon Wook-young em um duelo público era demais. O instrutor deixou claro, aquela luta era necessária para provar sua própria força. O aluno revoltado questionava o motivo de estar sendo arrastado para uma situação que não tinha escolhido, e da qual nada parecia ganhar. O instrutor revelou sua verdadeira motivação, vingança. Ele sabia das humilhações que o rapaz sofria nas mãos de colegas mais fortes, e fez questão de relembrá-las. Perguntou como ele se sentia ao ver um daqueles algozes ser derrotado diante de seus olhos, se aquilo havia trazido alívio, prazer ou até mesmo um arrepio de satisfação. A intenção era clara, despertar dentro dele o desejo de revidar e transformar sua frustração em força. O instrutor pressionou o jovem, perguntando se não se sentia frustrado por não ter força suficiente para revidar por conta própria. Ele pintou a possibilidade de algo maior. Se um dia fosse capaz de derrotar Yeon Wook-young, poderia enfim se vingar de todos que o humilharam. Diante dessa provocação, o rapaz hesitou, mas a ideia de superar seus limites e inverter a situação o convenceu. Determinado, declarou que aceitaria o desafio. O instrutor, satisfeito, confirmou que essa era a escolha inevitável. Determinando sua posição, o jovem deixou claro que seu objetivo não era apenas superar antigos rivais, mas sim evoluir e se tornar mais forte do que já era. O instrutor, com um sorriso enigmático, aceitou suas palavras e decidiu avaliar suas capacidades atuais. Assim, iniciou o primeiro teste para medir o real potencial de seu novo discípulo. O jovem foi instruído a imaginar Yeon Wook-young diante dele e liberar toda a sua força. Concentrado, avançou com golpes intensos e sucessivos, derramando toda a sua energia na prática. Apesar do cansaço, o instrutor não o deixou parar, exigindo que fosse até o limite, forçando-o a revelar todo o potencial escondido em seu corpo e espírito. Em meio ao esforço, o jovem avançou com toda a sua força, mas acabou sendo dominado pelo cansaço e lançado ao chão, ofegante e exausto. Seu instrutor, observando friamente, classificou sua performance como patética, deixando claro o quão distante ele ainda estava da força necessária para enfrentar seus verdadeiros desafios. O jovem revelou que sempre enfrentara dificuldades em conter sua energia interna, que escapava durante a execução das técnicas. Apesar de revisar formas, consultar mestres e até submeter-se a exames em seu clã, nunca encontraram nada de errado. Então, seu instrutor explicou que o problema não era a falta de talento ou alguma condição oculta, mas sim o fato de possuir meridianos mais largos do que a maioria. O instrutor explicou que os meridianos do jovem eram muito mais largos que o normal, uma condição rara que poderia se tornar uma vantagem no futuro. Porém, por ainda ser inexperiente e ter pouca energia interna, sua força se dispersava antes de ser devidamente concentrada, causando vazamento constante de poder. O clima ficou pesado por um instante, mas logo o instrutor encerrou a explicação e afirmou que, agora que entendiam o problema, era hora de corrigi-lo. Com confiança, garantiu que existia um método simples para resolver a questão. O instrutor explicou que, já que os meridianos largos causavam vazamento de energia, a solução era concentrar e reunir o poder repetidamente antes de executar qualquer técnica. Embora não pudesse aumentar suas reservas de energia em pouco tempo, essa prática permitiria controlar melhor a força liberada. O jovem concentrou toda a energia acumulada e, em um único golpe, liberou um poder devastador. O impacto destruiu o alvo à sua frente, revelando pela primeira vez sua verdadeira força oculta. O jovem comemorou animado ao perceber que sua energia interna finalmente não se dispersava mais. Orgulhoso de seu progresso, exibia confiança, mas logo seu corpo cedeu ao cansaço extremo, fazendo-o desmaiar diante do olhar calmo de seu instrutor. O jovem desperta confuso após desmaiar, sem entender por que seu corpo havia colapsado. Exausto e incapaz de se mover, ouve de seu instrutor que aquilo era apenas um efeito colateral. Pela primeira vez, havia usado suas verdadeiras meridianos espirituais, e seu corpo, não acostumado, entrou em choque. O rapaz descobre, chocado, que os efeitos colaterais poderiam durar meses, mas seu duelo aconteceria em apenas uma semana. Seu instrutor então explica que ele possui dois grandes problemas. Ao reunir energia interna, todo o poder acumulado se esgota em um único golpe, e seu corpo, incapaz de lidar com o impacto, acaba colapsando logo em seguida. O instrutor explica que se o jovem tentar acumular energia por muito tempo, seu corpo não suportará e poderá sofrer desvios graves de Ki, tornando essa prática proibida. Em seguida, pede que ele apenas preste atenção e pense, insinuando que há uma forma diferente de lidar com seu problema. O instrutor explica que, no duelo, o jovem terá que começar a reunir energia apenas depois que a luta já tiver iniciado.
Como o processo leva tempo, ele precisará resistir contra Yeon Wook-young durante esse período. Diante da dúvida do rapaz, a resposta é direta: correr e desviar de tudo até que sua energia esteja pronta para ser usada. O treinamento prático começa de forma intensa. O instrutor ataca sem aviso, forçando o jovem a correr e se defender enquanto tenta reunir energia. Ele ordena que mantenha o foco na arma do inimigo e não se distraia, criando ilusões para aumentar a pressão. O discípulo assustado mal consegue reagir e acaba sendo atingido com força. O jovem discípulo cai ao chão após ser atingido durante o treino, reclamando da dor. Seu mestre, sem demonstrar piedade, afirma que nem sequer usou energia interna e ordena que ele se levante para continuar. Confuso e exausto, o discípulo se pergunta se aquilo realmente era considerado treinamento. O mestre explica que se trata de treino de evasão. Ainda incrédulo, o discípulo não consegue acreditar que exista um método tão brutal. Então, o mestre o encara seriamente, questionando se ele acredita que tudo aquilo era apenas para torturar Ló. O mestre relembra ao discípulo que já havia explicado sua fraqueza e mostrado o método para superar ela, deixando claro que aquele treinamento era sua única chance de se preparar para o desafio que viria. Ele reconhece que os exercícios são dolorosos e cansativos, mas questiona se isso é pior do que continuar sendo desprezado pelos outros. Em tom firme, o mestre provoca o jovem, perguntando se ele está disposto a desperdiçar a oportunidade de calar aqueles que sempre o humilharam. Essas palavras atingem o discípulo em cheio, despertando nele um forte impacto emocional. Tomado por determinação, o discípulo pede desculpas e segura sua arma com firmeza. Cheio de energia renovada, ele declara que pode continuar o treino de evasão sem parar. Confiante, diz que resistiria o dia inteiro, mas logo se surpreende com a resposta do instrutor, que anuncia que o treinamento se estenderia pela semana inteira. Atônito, o jovem percebe a intensidade real da jornada que o aguardava. O instrutor inicia o treinamento com intensidade, deixando o discípulo desesperado e sem tempo para reagir. Entre gritos e dor, os dias passam em meio a uma rotina exaustiva e implacável. Uma semana depois, chega o momento esperado. Diante de uma grande plateia reunida em uma arena, os discípulos se preparam para o confronto oficial. O clima é de expectativa, e entre os presentes observa-se a presença de figuras marcantes, cada uma carregando sua própria confiança e interesse pelo resultado da disputa. No campo de treino, Dan Hee-jeong se apresenta com determinação, mas sua reputação o precede. Entre os discípulos, muitos duvidam de sua capacidade de resistir ao confronto. Comentários surgem, afirmando que ele não duraria nenhum golpe, já que durante a semana toda só foi visto sendo espancado sem descanso. Para alguns, sua insistência parece pura tolice. Para outros, uma clara prova de que ele não passa de um perdedor tentando se erguer além de seu lugar. A atmosfera se enche de descrença e zombaria, criando um clima de pressão antes mesmo do início do duelo. Enquanto alguns discípulos ridicularizavam Dan Hee-jeong, acreditando que ele não teria chance contra Yeon Wook-young, a tensão aumentava. Um dos rivais, tomado pela raiva, não aceitava a ideia de que Hee-jeong pudesse vencê-lo, considerando isso um absurdo. Observando a cena, o instrutor Kang Sabe se manteve atento. Foi então que Hee-jeong tomou coragem e se pronunciou, impondo uma condição. Caso saísse vitorioso, seu oponente deveria abandonar a academia voluntariamente. Cansado de ser tratado como inútil, ele deixou claro que não pretendia desperdiçar mais tempo em algo que considerava insignificante. O instrutor aceita a condição proposta, jurando em seu próprio nome, mas relembra que, em caso de derrota, o discípulo deverá seguir seus ensinamentos sem questionar. Com um sorriso enigmático, ele provoca, deixando claro que o verdadeiro foco não deveria estar nele, mas sim em Dan Hee-jeong, que agora se encontrava no centro da arena, pronto para o duelo. Dan Hee-jeong assume posição com firmeza, encarando seu oponente em silêncio. O árbitro dá início ao duelo, explicando as regras. A vitória seria decidida caso um dos dois se rendesse, perdesse a consciência ou deixasse a arma cair. Golpes fatais estavam proibidos, e qualquer violação seria julgada diretamente. Com isso estabelecido, os dois rivais se preparam, prontos para medir forças em um combate decisivo. O duelo tem início e a tensão toma conta da arena. Em um movimento rápido e inesperado, Dan Hee-jeong desfere um golpe certeiro que surpreende a todos, arrancando o sangue de seu oponente logo no primeiro embate. Atônito, ele próprio mal acredita no que aconteceu. O impacto é tão grande que a arma do adversário voa pelos ares, enquanto a atmosfera se enche de espanto diante da reviravolta. O golpe inicial havia surtido efeito, mas logo a diferença de nível ficou clara. O adversário mal se abalou, demonstrando sua superioridade e fazendo Hee-jeong tremer diante de sua pressão. A simples intenção assassina emanada por ele foi suficiente para paralisar o corpo do jovem, que percebeu que, se o rival desejasse, já poderia tê-lo eliminado. Tomado pelo desespero, Hee-jeong questiona como alguém como ele, considerado fraco e inútil, poderia superar um gênio lendário com apenas uma semana de treino. A insegurança o domina, e sua mente é inundada pela dúvida sobre a possibilidade real de vitória. Enquanto o confronto prosseguia, o instrutor observava com um sorriso enigmático, liberando uma aura intensa que parecia incendiar o ar ao redor. Diante dessa pressão, Hee-jeong tenta se recompor, lembrando-se de sua verdadeira motivação, o desejo genuíno de se tornar mais forte. Em meio ao embate, suas memórias voltam a uma semana atrás, ao momento em que decidiu não recuar mais diante das humilhações.
Ele recorda que, apesar de lhe oferecerem a chance de desistir em paz, escolheu lutar, mesmo que isso significasse se arriscar contra forças muito maiores do que as suas. O combate se intensifica, e Dan Rijong é lançado ao ar pelo impacto de um golpe poderoso. Seu adversário o encara friamente, declarando que ele mesmo havia escolhido aquele destino. As espadas se cruzam novamente em uma troca feroz, o choque das lâminas reverberando pelo campo. Em meio à pressão, Rijong percebe o perigo real da situação. A cada instante, torna-se mais difícil conter a energia que ele vinha reprimindo, temendo que sua verdadeira força acabe sendo revelada diante de todos. O adversário revela uma técnica poderosa, liberando uma aura destrutiva com sua espada, capaz de cortar o ar como se partisse o céu. Dan Rijong sente a pressão esmagadora do ataque, mas surpreende ao conseguir desviar por pouco, ainda que com dificuldade. Enquanto a energia da lâmina rasga o chão, ele luta para se manter firme, demonstrando reflexos melhores do que todos esperavam. A plateia observa atônita sua resistência, incrédula diante do fato de que ele consegue acompanhar, ainda que minimamente, a fúria de um golpe tão devastador. O adversário avança utilizando a temível técnica da espada do dragão destrutivo, liberando sua terceira forma. Raios de energia percorrem a lâmina enquanto ele executa o golpe conhecido como presa do dragão corte duplo. Surpreso, Rijong reconhece a técnica, percebendo que era a mesma usada por seu instrutor durante o treinamento brutal da semana anterior. O impacto da lembrança o atinge em meio à luta, enquanto a arena treme com a força do ataque devastador. Rijong é lançado ao chão pelo impacto, mas consegue se recompor rapidamente, mesmo sob a pressão esmagadora de seu oponente. O adversário não lhe dá tempo para respirar e parte com golpes velozes e letais, cada movimento carregado de precisão e força. A fúria da técnica exibida deixa claro por que ela é considerada uma das mais temidas da região, colocando Rijong em uma situação crítica enquanto luta para resistir ao ritmo implacável do combate. Durante a sequência de ataques devastadores, Rijong percebe algo estranho. Apesar da força esmagadora, ele ainda conseguia desviar dos golpes. Em meio à tensão, reconhece a familiaridade daqueles movimentos. Eram os mesmos padrões de ataques que seu instrutor havia usado contra ele durante toda a semana de treinamento. A plateia fica surpresa ao ver Yeon Wook-young sendo forçado a recuar diante de Dan Rijong, algo que parecia impossível. Alguns começam a desconfiar que tudo aquilo não era coincidência, mas resultado direto do treinamento recebido. Reconhecendo a evolução do adversário, Wook-young admite ter julgado Rijong de forma errada e elogia sua impressionante melhora em apenas uma semana. No entanto, ele também se prepara para liberar uma técnica ainda mais avançada da espada do dragão destrutivo, aumentando a tensão do duelo. Wook-young revela a forma mais poderosa de sua técnica, uma arte destrutiva capaz de aniquilar qualquer coisa em seu caminho. Ele declara que se Rijong for capaz de resistir a esse golpe, reconhecerá sua derrota. A plateia assiste em choque ao impacto da habilidade, impressionada pela força absurda que se manifesta diante deles. Alguns acreditam que é impossível resistir a algo tão devastador. No entanto, desafiando toda a lógica, Rijong caminha em direção ao centro da tempestade de energia, sua espada brilhando intensamente, mostrando que não tem intenção de recuar diante daquele poder esmagador. Na noite anterior ao duelo, Rijong treinava intensamente, exausto e ofegante após incontáveis tentativas. Seu instrutor avaliava friamente seu progresso, reconhecendo que ele havia conseguido ao menos desviar minimamente dos golpes. Ainda inseguro, Rijong questionou se teria condições reais de escapar de um ataque direto de seu oponente. A resposta foi seca e desanimadora: não. Esse choque o deixou atônito, mas também o forçou a encarar a dura realidade do desafio que enfrentaria. Durante o treinamento, ficou claro que o adversário de Rijong não era ingênuo. Embora subestimasse seu progresso, cedo ou tarde criaria uma forma de contra-atacar, utilizando sua técnica mais letal. O instrutor o alertou. Se conseguisse resistir até o fim, enfrentaria o golpe supremo de Wook-young, a espada da aniquilação do dragão feroz. Uma técnica devastadora que manifestava a fúria de um dragão e gerava uma tempestade de energia esmagadora. Antes do duelo, o instrutor advertiu Rijong de forma séria. Não havia chance de escapar daquela técnica apenas tentando desviar, já que ela engoliria toda a arena em instantes. Rijong, desesperado, questionou como deveria reagir diante de algo tão avassalador, julgando aquilo uma arte marcial invencível. Porém, seu mestre foi categórico. Nenhuma técnica no mundo é realmente imbatível. A arena foi tomada por uma tempestade de energia da espada, uma técnica avassaladora feita para aniquilar multidões. Ainda assim, por mais perfeita que parecesse, havia falhas escondidas. O instrutor havia deixado claro: nenhuma técnica é invencível. Ao perceber isso, Rijong entendeu que existia apenas uma saída: encarar o ataque de frente, sem hesitar. Wook-young era experiente o bastante para perceber quando sua técnica máxima estava sendo neutralizada. Nesse instante, ele reagiria imediatamente, tentando recuperar o domínio do confronto. Porém, essa resposta não passava de um ato desesperado, revelando a abertura que antes estava escondida, deixando-o vulnerável diante do adversário. Chegara o momento decisivo. Toda a frustração acumulada se transformou em força, guiando sua lâmina com intensidade única. Diante do adversário arrogante, ele concentrou tudo em um único golpe, disposto a entregar cada fragmento de energia e vontade nessa investida final.
O impacto do golpe ecoou pelo campo de batalha, rachando o chão e deixando todos em choque. Os espectadores observavam boquiabertos, enquanto até os mais experientes guerreiros demonstravam tensão. No centro da arena, os dois oponentes permaneciam frente a frente, exaustos, mas ainda firmes, cercados pelos destroços do confronto brutal. Ofegante e quase sem forças, o jovem conseguiu permanecer de pé por um instante, mas logo seu corpo cedeu e desabou no chão. O público ficou confuso, sem entender se havia sido atingido por algo invisível ou se simplesmente sucumbira ao próprio limite. Enquanto isso, seu oponente permanecia firme, observando em silêncio, com a madeira da arma destruída ainda em mãos. A plateia ficou em silêncio, confusa com o desfecho inesperado. Um dos combatentes reconheceu sua derrota, mas antes que pudesse ser declarado o vencedor, o juiz interrompeu, afirmando que até aquele momento a disputa havia sido equilibrada demais. Com isso, o duelo foi oficialmente encerrado em empate, surpreendendo a todos que aguardavam um resultado definitivo. Mesmo diante da resistência de ambos, o árbitro avaliou a situação. Uma das armas havia se partido e o outro lutador já não tinha condições de prosseguir. Assim, declarou oficialmente o término do duelo. O resultado foi anunciado como um empate, invalidando qualquer promessa feita anteriormente. O juiz então pediu aplausos, encerrando o confronto de maneira inesperada para todos os presentes. Após o empate ser declarado, os envolvidos ainda trocavam provocações e olhares pesados. Um deles questionava as intenções por trás de toda a situação, acusando o outro de manipular os acontecimentos apenas para ferir seu orgulho. O instrutor, por sua vez, deixava claro que não tinha interesse em forçar ninguém a aprender contra a vontade, mas também apontava que, mesmo relutante, havia quem ainda pudesse seguir em frente. Diante disso, a decisão recaía sobre quem estava disposto a suportar a humilhação e continuar. Mesmo exausto e caído no chão, o jovem reconheceu sua derrota diante do instrutor, admitindo que não conseguiu vencer. O mestre, porém, não o repreendeu. Em vez disso, o ajudou a se levantar e questionou o que havia achado da experiência. Surpreso, o rapaz demonstrou confusão, sem compreender totalmente o significado por trás daquela pergunta, mas o gesto deixava claro que a luta havia sido, acima de tudo, um aprendizado. O instrutor, com um leve sorriso, perguntou se a sensação da luta havia sido empolgante. Após um breve momento de silêncio, o jovem, ainda ofegante e machucado, respondeu com entusiasmo, confirmando que sim. Enquanto isso, o mestre se afastava calmamente pelo corredor do templo, carregando seu bastão nas costas, até desaparecer em direção a uma sala, deixando no ar a certeza de que aquilo havia sido apenas o começo de um aprendizado maior. O instrutor entrou na sala, onde os alunos já o aguardavam em silêncio, cada um atento após os acontecimentos recentes. Entre eles, olhares sérios e tensos se cruzaram, mas também havia expectativa no ar. Com um sorriso enigmático, o mestre declarou o início da primeira aula, marcando oficialmente o começo de um novo ciclo de treinamento para todos. A fúria tomava conta da sala, onde acusações eram lançadas sem freios. Líderes revoltados não aceitavam o rumo dos acontecimentos, reclamando da lealdade repentina dos discípulos. Enquanto isso, no lado de fora, o instrutor seguia à frente, acompanhado de seus alunos que o seguiam de forma firme e decidida. Entre eles, Dan Hee-jung e Yeon Wook-young se destacavam, deixando claro que haviam escolhido permanecer sob sua orientação, fortalecendo ainda mais a posição do mestre diante das críticas. Dentro da academia, os anciãos discutiam de forma acalorada. Alguns sugeriam forçar novamente a transferência dos discípulos, mas a ameaça de retaliação tornava essa opção perigosa. A tensão aumentava quando nomes de prestígio, como Yeon Wook-young, eram citados. Para muitos, deixar um talento tão promissor nas mãos do novo instrutor era visto como um erro grave que manchava a reputação da academia. No meio das acusações, o chefe Cheon foi pressionado a assumir a responsabilidade, mas reagiu com fúria, acusando os outros de apenas quererem agradar a casa Baekgyeon, revelando a divisão interna entre os líderes. Os anciãos se mostravam incrédulos diante dos rumores. Para eles, era inaceitável acreditar que alguém como Yeon Wook-young pudesse ter perdido, ainda que o resultado oficial fosse considerado um empate. Para muitos, os testemunhos deixavam claro, aquilo havia sido uma derrota. A indignação crescia, pois Yeon era visto como um dos maiores prodígios da casa Baekgyeon, e sua imagem não podia ser manchada. Enquanto isso, nos bastidores, o nome de Kang Sabi começava a despertar um temor ainda maior. Sua força e imprevisibilidade o tornavam um enigma para todos, e alguns já não escondiam o desejo de acabar com sua influência antes que fosse tarde demais. Enquanto os anciãos discutiam a demora de uma resposta do Ghost Shadow Hall, um deles se irritou e ousou desdenhar da organização. Porém, as sombras revelaram algo aterrador. Os assassinos já estavam ali, observando em silêncio, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Um deles advertiu de forma ameaçadora para que tomasse cuidado com as palavras. O choque tomou conta da sala quando os líderes perceberam que a presença letal da guilda de mercenários havia passado despercebida até aquele momento, deixando-os em pânico diante da ameaça silenciosa que se infiltrara sem esforço. Um silêncio pesado tomou conta da sala quando uma presença sinistra surgiu atrás do ancião. Mesmo com sua experiência de nível máximo, ele não havia percebido absolutamente nada. Diante deles, os assassinos do Ghost Shadow Hall se revelaram, olhos vermelhos brilhando na escuridão.
A ameaça era clara e inevitável. Haviam vindo para cumprir o pedido feito em segredo. O Ghost Shadow Hall, a mais temida organização de assassinos do mundo marcial, recebeu a missão de investigar Kang Sabi. Os sombrios guerreiros analisavam o alvo através de um retrato, comentando o valor pago pela tarefa e zombando da corrupção da academia que os contratara. Para eles, aquilo era apenas mais uma prova de hipocrisia do clã, disposto a gastar fortunas para manipular o destino de um simples instrutor. Entre os enviados estavam figuras de peso, como o Shadow No 1 e o Shadow No 7, prontos para seguir com a investigação. O Shadow No 5 resmungava sobre trabalhos pequenos e mal pagos, demonstrando seu descontentamento. Porém, rapidamente foi repreendido por outro membro do Ghost Shadow Hall, que o lembrou da missão maior: suportar qualquer humilhação até encontrarem e servirem ao objetivo final. Constrangido, Nomo 5 pediu desculpas pela explosão. A ordem foi clara e seca, não havia espaço para distrações. Tudo o que importava era cumprir a missão. Os membros do Ghost Shadow Hall discutiam sobre investigar Jim Bike, o homem que teria criado Kang Sabi desde jovem. No entanto, decidiram manter o foco no alvo principal. Rumores diziam que Kang Sabi teria passado por um encontro misterioso, algo que explicaria sua súbita ascensão. Afinal, ele não possuía poder interior, e de um dia para o outro tornou-se um mestre marcial. As dúvidas permaneciam. Se não foi um milagre ou acaso, então qual seria o verdadeiro segredo por trás de sua força? Os assassinos levantaram hipóteses sobre Kang Sabi. Alguns acreditavam que ele poderia ter apoio secreto de uma figura poderosa, outros que talvez fosse um espião infiltrado por uma facção perigosa. Essa suspeita era justamente o motivo da investigação encomendada: descobrir a verdade por trás de sua ascensão repentina. Sabendo do risco, foi ordenado que todos agissem com extrema cautela para não serem descobertos. Afinal, Kang Sabi poderia ser muito mais perigoso do que aparentava. Os assassinos do Ghost Shadow Hall estavam confiantes em sua técnica de furtividade, acreditando que nem mesmo um mestre seria capaz de detectá-los. Com a ordem dada pelo comandante, a operação teve início. Silenciosos e letais, eles se preparavam para agir nas sombras, certos de que seu alvo não perceberia nada até ser tarde demais. À beira de um lago, Kang Sabi conversava com um ancião que reconhecia sua crescente fama dentro da academia. O homem o elogiava, mas também expressava preocupação, dizendo que muitos já tentavam contê-lo. Com confiança, Kang Sabi afirmou que a inveja e o ciúme sempre acompanhavam o caminho de um herói, garantindo que não havia motivo para preocupação. O ancião, surpreso com a mudança e amadurecimento do jovem, comentou sobre o quanto aquela misteriosa oportunidade realmente havia transformado sua vida. Relembrando o passado, Kang Sabi reconhecia que tudo havia começado com aquele duelo. Naquele dia, sua vitória surpreendeu a muitos, embora até ele admitisse que tinha exagerado. O ancião recordava que, se tivesse perdido, a situação poderia ter se tornado desastrosa, já que Cheon Se-myung claramente tramava expulsá-lo. No entanto, em sua linha do tempo original, antes do retorno, Kang Sabi havia perdido miseravelmente para Maeng Son-deok, sem qualquer poder ou técnica para se defender. Após sua derrota no passado, Kang Sabi perdeu o título de instrutor e foi rebaixado a trabalhos braçais, até ser consumido pela vergonha e abandonar a academia. Sem rumo, vagueou por algum tempo até se tornar guarda-costas em uma escolta de segurança. Mesmo sem poder usar energia interna, ele aperfeiçoou ao máximo seu corpo e técnicas de lança, sobrevivendo a missões mortais contra bandidos e seitas demoníacas. Após anos de desafios, conseguiu alcançar o posto de escolta de primeira classe.